Olá, meus amigos rotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Odair do canal Loteca Esperança. O pessoal, chegou a grade 1229, né? É uma grade acumulada, pessoal. Não teve ganhador na 1228, né? E a 1229 agora está acumulada para o próximo final de semana, né? E eu vou passar para vocês aquele palpite que eu passo para vocês com 3 duplos, tá? Cartelinha de R$16, tá, pessoal? É isso aí. Antes de iniciar, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, vai lá, dê like e comente também, vai nos comentários e comente, pessoal. Vamos iniciar então a grade 1229, tá? A grade aí do próximo final de semana. Vamos lá, meu amigo. Jogo 1, já começa com um clássico, né? Corinthians e São Paulo, né? O Corinthians venceu a Ponte Preta, né, por 3-0. O São Paulo perdeu para a equipe do Mirassol, né, jogando fora de casa, né? São Paulo que atravessa um momento muito complicado, né, pessoal? São Paulo dentro e fora de campo, né? A política do São Paulo tá fervendo lá e tá muito complicado para o São Paulo. São Paulo vai ter um ano muito complicado, pessoal. E já vou usar aqui o meu primeiro duplo aqui, tá? Eu vou de coluna 1 Corinthians e empate, tá, pessoal? Vamos de coluna 1 aqui no Corinthians, ó. E coluna do meio. Portanto, aí no jogo 1, coluna 1 e coluna do meio, tá, pessoal? O jogo 2, nós temos Cruzeiro e Uberlândia. O Cruzeiro que iniciou o Campeonato Mineiro perdendo para a equipe do Pouso Alegre, jogando em casa, né, pessoal? E também usou um time bem reserva, né? Eu acredito que nesse próximo final de semana já vai colocar mais titular em campo, né? E deva vencer o jogo. Eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Cruzeiro, tá? Cruzeiro agora comandado pelo Tite, né, pessoal? Cruzeiro que contratou o Gerson aí, numa excelente contratação, né? Cruzeiro vem muito forte esse ano, pessoal. E o jogo 3, Campeonato Paulista, Palmeiras e Mirassol, né? Jogo duríssimo aí pro Palmeiras, esse jogo vai ser na Arena Barueri, né? E o Mirassol muito bem, começou o ano, terminou bem e começou muito bem o ano 2026, né, pessoal? E venceu a equipe do São Paulo por 3-0. O Palmeiras também ganhou da Portuguesa por 1-0, né? Jogo duríssimo aí. Eu vou de Palmeiras na coluna 1 aí, pessoal. Mas quem tiver um dinheirinho a mais aí pode colocar um duplo aí ou até um triplo nesse jogo, tá? Mas eu vou no fator casa aqui, eu vou no Palmeiras, tá? E o jogo 4, Campeonato Carioca, pessoal. Campeonato Carioca, volta redonda, joga contra o Flamengo, né? Flamengo que teve já estreou no Campeonato Carioca, né? Foi a única equipe aí que jogou, né? Juntamente com a Portuguesa, né? O jogo aí já da quinta rodada foi 1-1. O jogo foi ontem, 1-1, né? E o Flamengo jogou com o time sub-20, né? E acredito que aqui também não deva colocar o time titular, né, pessoal? É um jogo perigoso. Mas aí, mesmo assim eu vou acreditar numa coluna 2 aqui, eu vou no Flamengo, tá? Mas é um jogo complicado, tá? Já que o Flamengo certamente não vai usar o time titular, né? Vai colocar a garotada para jogar aí, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E o jogo 5, Campeonato Goiano, né? O Atlético Goianiense recebe o Goiás, né? Esse é clássico. Esse aqui eu já vou usar o meu segundo duplo. Eu vou de coluna do meio aqui, ó. Vou de coluna 2 também, vou de Goiás aqui, ó. O jogo 6, Campeonato Carioca, né? O Vasco recebe a equipe do Nova Iguaçu. Aqui eu vou de coluna 1, né? Eu vou de Vasco, né? Aqui não acredito que vai dar zebra não, pessoal. Vamos de coluna 1 aqui, vamos de Vasco, tá? Jogo 7, Ipiranga Internacional, Campeonato Gaúcho, né? O Internacional venceu o Novo Hamburgo de virada, né? Nesse domingo. E o Ipiranga, sábado, empatou jogando fora de casa contra o Juventude, 1-1, né? E agora o Ipiranga recebe o Inter, né? É complicado, pessoal. Tá complicado, porque as equipes não estão mandando a campo aí nesse início de temporada, né? Os times titular, né, cara? Fica complicado a gente apostar, né? Mas eu vou acreditar aí numa coluna 2 aí, eu vou de Internacional. Apesar de talvez não usar o time completo, né? Mas vamos lá, vamos de Inter. Coluna 2 aqui. E o jogo 8,
Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro recebe a Tombense, né? O Atlético Mineiro que empatou jogando em casa, né, com o Betim. Péssimo resultado, né, para a primeira rodada do Atlético, né? Mas eu acredito que vai dar coluna 1, vai dar Atlético, né? Tem uma hora que o time tem que reagir, né? E eu acredito que nesse jogo aqui o Atlético vai vencer. Mas é um início de ano muito complicado para algumas equipes aí, viu, pessoal? Pro São Paulo, pro Atlético Mineiro, tá complicado aí, né? Se conseguir se acertar, né? Mas vamos lá. Jogo 9, o Figueirense, Campeonato Catarinense, né? O Figueirense recebe a equipe do Avaí, né? Esse é outro jogo complicado, meus amigos. Clássico também, difícil da gente... Mas eu acredito mais numa vitória do Avaí, mesmo jogando fora de casa, pessoal. Eu vou aqui numa coluna 2, que eu vou de Avaí aqui, ó. Jogo 10, Campeonato Cearense, né? O Fortaleza recebe o Maracanã. Fortaleza que empatou em 0-0 com o Ferroviário esse final de semana, né? Ajudou a derrubar muita gente na loteca, né, pessoal? Fortaleza empatar, o Cruzeiro principalmente perder, né? Fez com que não deu o ganhador essa semana na loteca, né? Teve o empate do Flamengo também, né? Então não teve como ter ganhador, né? Agora acredito que o Fortaleza vai vencer esse jogo, né? Eu vou de coluna 1 aqui no jogo 10, eu vou de Fortaleza, meus amigos. E jogo 11 agora, Náutico, Campeonato Pernambucano, né? O Náutico recebe a equipe do Sport, né, pessoal? Aqui eu já vou usar o meu terceiro duplo, né? Eu vou abrir esse jogo aqui, ó. Vou de Náutico e vou de Sport também, tá, pessoal? Se der coluna do meio, já errei, né? Mas eu acredito que vai ter vencedor nesse jogo aí. E o jogo 12, né? Campeonato Paulista, o Bragantino recebe a equipe do Botafogo, né? Botafogo que empatou na primeira rodada, o Bragantino venceu, né? Bragantino jogando em casa, pessoal, vai ganhar esse jogo, tá? Eu vou de coluna 1 aí no jogo 12, tá? Acredito numa vitória do Bragantino aqui. E o jogo 13, né? Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa recebe o Botafogo, né? É a mesma coisa que eu falo do Flamengo. Eu não sei se o Botafogo também vai iniciar forte o Campeonato Carioca ou se ele vai poupar também, se vai começar com a equipe mais... Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que jogar com a equipe mista aí, alguma coisa nesse sentido, eu acredito numa vitória do Botafogo aqui, tá? Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Botafogo. E chegamos ao jogo 14, né? Jogo 14 dificílimo, na minha opinião, né? Guarani, que empatou a estreia, né? E o Santos que venceu a equipe do Novo Horizontino com muita dificuldade, mas o Santos conseguiu virar o jogo, né? E vai a Campinas enfrentar o Guarani, né? Esse jogo aí, pessoal, eu vou de coluna do meio, tá? Coluna do meio seco aqui, tá? É isso aí, meus amigos. Esses foram os meus palpites da grade 12 e 29, na grade do próximo final de semana. Desejo a todos aí uma grande semana. Aquele abração sul-mato-grossense a todos. Boa sorte aí. Vamos para cima aí dessa grade acumulada aí, tá? Vamos lá, meus amigos. Até o próximo vídeo.